E aí pessoal, professor Rondes na área, em mais uma videoaula, hoje falando sobre MP 936. Essa videoaula, na verdade, eu dei já ela como live na nossa última quinta-feira e hoje eu estou fazendo um vídeo para estar subindo para o YouTube, tá bom? Feito esses esclarecimentos, vamos para a nossa videoaula. A MP 936, ela ficou conhecida com o nome de Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda. Isso porque ela visa tratar de algumas questões que diz respeito ao trabalhador e ao empresariado. Que questões são essas? Vocês podem ver logo abaixo. Tudo que você precisa saber. Ele vai tratar ali do benefício emergencial de preservação do emprego e renda, da redução da jornada de trabalho e salário e da suspensão do contrato de trabalho, dentre outras coisas que a gente vai tratar aqui. Uma outra observação que é válida fazer nesse momento é com relação à discussão dessa pauta dessa MP. Muitas dessas questões, muito do que está sendo tratado nessa MP, ela ainda está sendo discutido, vai ser votado na Câmara Legislativa, para só depois então a gente ver como é que vai ficar essa MP. Ou seja, ela ainda é um trabalho inacabado, certo? Então vai ter muitos pontos aqui que vão ficar e outros tantos que vão ser abolidos. A gente só vai saber quando essa novela vai acabar após esse período de 120 dias, tá? Que aí vai haver de fato a votação de algumas dessas medidas tomadas pelo governo. Antes de mais nada, queria diferenciar aqui com vocês a questão da medida provisória e da lei. A medida provisória, nós costumamos dizer que ela surge por vontade de uma única pessoa, por isso ela é conhecida como poder unipessoal. Essa única pessoa é o presidente da República, que se utilizando das suas atividades ou atribuições atípicas de legislar, cria uma medida provisória que tem um período de no máximo 120 dias. Mas durante esse período, ou seja, mesmo antes de ser votado na Câmara Legislativa, ela já tem força de lei. Após esse período, ela precisa passar por uma votação na Câmara Legislativa e só depois ela vai virar de fato uma lei. Já a lei, ela passa necessariamente pela Câmara Legislativa para só depois ter força de lei. Ok? Então vamos para frente. E qual é o objetivo dessa MP? Qual é o objetivo dessa MP? É preservar o emprego e a renda, garantir a continuidade do trabalho e do empresariado, que o empresariado possa conseguir exercer sua atividade sem muitos prejuízos. E por último, e não menos importante, reduzir os impactos sociais causados por essa pandemia de coronavírus. Vamos continuar. As medidas que estão sendo tomadas até aqui são o pagamento do benefício emergencial, que a gente vai ver que existem alguns critérios para que possa ser recebido esse valor, a redução da jornada de trabalho proporcional ao salário, a suspensão temporária do contrato de trabalho. Uma observação aqui que é válida fazer é que essas medidas elas não se aplicam à administração direta. O que eu quero dizer com isso? Que a administração direta, como União, Estados, Distrito Federal e municípios, não vão ser afetados por essas medidas. Nem a administração direta, as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Elas também não vão ser contempladas por essas medidas. Só mesmo a iniciativa privada. Para frente. O pagamento do benefício emergencial, como está sendo chamado, em que hipótese vai ser pago? Quando houver a redução da jornada de trabalho e do salário de forma proporcional, ou em caso de suspensão temporária de contrato de emprego. Então, tentar aqui explicar para vocês como é que é feito esse cálculo, em linhas gerais. O cálculo ele é feito em cima do que você receberia hoje de
seguro-desemprego. Então eles vão fazer um cálculo, vão ver aí, vão relacionar, por exemplo, o tempo de serviço que você tem na empresa, a sua remuneração, e fazer um cálculo para saber quanto você receberia de seguro-desemprego. Então é isso que você vai receber como pagamento de benefício emergencial. Isso para quem, observem, tá? Atenção, quem tem um contrato indeterminado. Começou a trabalhar, mas não tem um contrato para finalizar. Já para quem tem um contrato intermitente, ou seja, ele faz um contrato ali por tempo determinado, depois ele é reincidido para ser feito novamente, o valor é um valor fixo de R$600, tá bom? Vamos para frente. Como é que funciona aí a redução da jornada de trabalho e salário? A ideia é que o empregador ele possa acordar isso junto ao trabalhador ou a um sindicato. Essa redução da jornada de trabalho e de salário ele vai valer por 90 dias, mas ela tem que obedecer a alguns requisitos, que são a pactuação por acordo individual ou coletivo. Então ele pode chegar com o trabalhador e fazer esse pacto individualmente, ou pode procurar o sindicato para acordar essas medidas. Preservação, né, do valor do salário do trabalhador, ou seja, ele vai pagar proporcionalmente ao que ele pagaria antes, né, só que de forma proporcional, ou seja, reduzida, se for o caso. E a redução de trabalho em 25, pode ser, né, essa jornada de trabalho pode ser reduzida em 25, 50 ou 70%. E isso proporcional ao salário. Então, reduzir a jornada de trabalho em 25%, salário em 25% também diminuído. 50%, 50% diminuído da remuneração e assim por diante. Entendido? Para frente. Suspensão temporária do contrato. Ele tem que ser comunicado aí com 2 dias de antecedência. Essa suspensão do contrato ela é feita pelo prazo de 60 dias, que pode ser fracionado em 2 períodos, de 30 e mais 30. Tá? Mas esse é o máximo que pode ser feito. Né? Se ele quiser fazer de 45 dias, ele pode? Pode, né? Um único período de 45 dias. Mas se ele for fazer de 2 vezes, tem que fazer duas, uma de 30 e outra de mais 30. Essa MP, ela também apresenta algumas garantias para o empregado, que são, né, a garantia provisória no seu emprego, né? Então, durante a redução da jornada de trabalho ou suspensão do contrato de trabalho, ele vai ter garantido o seu emprego durante aquele período que ele for reduzido a carga horária, por exemplo, foi reduzida a carga horária ali num contrato de 45 dias. Então, durante esses 45 dias, entre aspas, ele não pode ser demitido. Após o restabelecimento também, ele vai ter as mesmas garantias. Né? Então, quando ele tiver a jornada de trabalho dele normal e houver a suspensão temporária do contrato, né, for restabelecido, ele vai ter também essa mesma garantia por período igual à suspensão ou redução da jornada de trabalho. Como assim? Vamos supor que você teve 30 dias de suspensão de contrato de trabalho. Quando você voltar, o empregador ele só vai poder te demitir após esse período de 30 dias. É como se fosse um período de garantia, né? Que você vai ficar com ele durante esses 30 dias. Se depois ele quiser, ele pode sim demitir sem nenhum prejuízo. Lembrar aqui também que o contrato de trabalho será garantido por tempo igual ao período acordado. Foi o que eu acabei de falar, né? Então, se você ficou 45 dias, então você vai ter, depois de restabelecido o seu contrato, mais 45 dias com o seu emprego garantido aí, entre aspas. Em caso de demissão por justa causa, né, por isso que eu abri essas aspas, a gente vai ter uma jornada de trabalho, de trabalho e salário reduzidos em 25% a 50%. Você vai receber de indenização caso você venha a ser demitido sem justa causa de 50% do salário. Acima de 50% até 75% você vai receber 75% do seu salário. O empregador vai pagá-lo. Acima de 75%,
da diminuição da jornada de trabalho e do salário, ele vai ter que pagar aí 100% do salário como indenização. Quais são os casos onde você vai ter restabelecido o contrato de trabalho? Em caso de exceção do estado de calamidade pública, ou seja, quando tudo isso acabar, todo esse estado de calamidade onde a gente se encontra acabar, seu contrato vai ser restabelecido. Na data de restabelecimento do acordo individual, então foi feito um acordo de 45 dias. Após esse acordo, o seu contrato volta à normalidade, você vai receber todas as suas garantias e benefícios normalmente. Da data da antecipação do fim do acordo pactuado, é assim, acabou, né? Antes mesmo de ter acabado o contrato, ele pode antecipar esse contrato e finalizar, né? Ter por finalizado o contrato. Então, se ele era de 30 dias, ele quis encerrar com 15 e voltar ao restabelecimento do contrato, ele pode fazer isso também, o seu empregador. Eu acho que essa frase eu já tinha mencionado, mas vale a pena que ler novamente, né? Se vi mais longe é porque me apoiei nos ombros de gigante. Quem disse isso foi Isaac Newton, né? Ele que era um gigante, mas mesmo assim ele se coloca em uma posição de humildade e diz que só foi mais longe porque ele conseguiu, né, se apoiar no ombro de gigantes. Então que a gente possa refletir e pensar a respeito dessa frase. Pessoal, espero que vocês tenham curtido, espero que tenham entendido e até a próxima.